Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre resolução de problemas por meio de busca, que é a segunda unidade da disciplina de inteligência artificial. Maiores informações sobre esse assunto podem ser obtidas no capítulo 3 do livro Inteligência Artificial, do Stuart Russell e do Peter Norvig. Bem, se nós olharmos esse mapa aqui, com as ligações entre cidades que podem representar, por exemplo, linhas aéreas que ligam as diferentes cidades, será que é possível nós construirmos um agente que encontre o melhor caminho ou encontre um caminho entre as cidades de Curitiba e de Fortaleza? E a resposta é sim. Se a gente observar aqui, nós temos uma semelhança desse mapa com um grafo, onde cada cidade está representada por um vértice e a rota, a existência de uma rota entre duas cidades representadas pelas arestas. Nós sabemos que usando algoritmos clássicos de grafos, como busca em largura e em profundidade, nós conseguimos encontrar os diferentes caminhos e também o melhor caminho entre dois vértices. Essa área da inteligência artificial de resolução de problemas por meio de busca, então é uma área ligada à inteligência artificial simbólica que herda alguns algoritmos da teoria dos grafos e ela aprimora, ela acrescenta alguns detalhes a mais nesses algoritmos, como nós vamos ver nesse e nos próximos vídeos. A parte de busca ela tem muitas aplicações, desde a parte de jogos, desenvolvimento de jogos, como problemas de roteamento em geral, como direção de automóveis, roteamento de redes, operações militares, navegação de robôs e assim por diante. Tudo que envolve a parte de timetable em escala de horários, em escolas, em hospitais, em empresas, pode ser resolvida por problemas de busca. E outros exemplos como layout de circuitos, projetos de proteínas. Na verdade, tudo que está relacionado com busca e otimização pode ser resolvido usando algoritmos de busca. É claro que a gente sabe que nem todo problema é resolvido de uma forma viável. Às vezes o tempo que os algoritmos de busca levariam para resolver ou a quantidade de memória que a gente precisa é muito grande. Aí nós precisamos de outras técnicas como meta-heurísticas, algoritmos genéticos e assim por diante. Mas uma boa parte dessas aplicações podem ser resolvidas por algoritmos simples como os algoritmos de busca. Para a gente implementar um agente baseado em busca, nós temos que ter aqui 3 passos. O primeiro é a formulação do problema, ou seja, seria a definição do nosso grafo. Vamos simplificar assim, o que é um vértice, o que é uma aresta, quais vértices são ligados por quais arestas. Então essa é a primeira etapa. Depois nós vamos para a implementação do algoritmo de busca propriamente dito. Nós vamos passar esse problema que nós formulamos para um dos diferentes algoritmos de busca e ele vai nos retornar a solução que nada mais é do que uma sequência de passos. E aí o nosso agente tem que executar essa sequência de passos. Se ele é um agente de software, de repente a execução pode simplesmente ser apresentar na tela esses passos para o usuário. Se ele é um robô, nós estamos desenvolvendo um algoritmo que controla um robô, então ele vai passar a sequência de ações para o robô, ande para frente, ande para o lado. Então a execução depende do tipo de agente que nós estamos implementando. Bom, a formulação do problema, ela parte ou ela passa pela definição do espaço de estados. O que são os espaços de estado? A gente pode dividir um espaço de estados em 3 elementos aqui. Primeiro, um estado inicial, um vértice inicial, onde o nosso agente inicia o trabalho de busca dele. Depois nós temos que definir que ações podem ser executadas sobre esses diferentes estados. E, a partir dessas ações, nós vamos definir um modelo de transição. O que é um modelo de transição? É uma descrição de para onde eu vou a partir do estado que eu estou e da ação que eu posso executar. Ou seja, ela vai me dizer quais são os vértices que eu posso atingir a partir de um determinado vértice e com as ações que o nosso agente pode executar. Após definir isso, ou além dessa definição, nós temos que definir também um teste de objetivo, ou seja, como que é o meu estado final, onde eu quero chegar. E a definição do teste de objetivo pode ser feita de 2 maneiras. Ou eu digo qual é o estado final, como naquele exemplo ali do mapa, o meu estado final é Fortaleza, então a hora que eu chegar lá, eu sei que eu cheguei no estado final.
ou eu posso dar características do estado final, porque nem sempre eu sei como é o estado final. Um exemplo disso é um problema de timetable. Um problema de timetable, eu não vou dizer para ele qual é o estado final que eu quero, porque se eu já souber o estado final, qual é o horário que eu quero, eu nem preciso fazer a busca. Agora eu posso dizer para ele, por exemplo, que o estado final que eu quero é um horário com todas as disciplinas alocadas, sem choque de professores, então eu defino regras. E aí cada vez que ele gera um estado, ele testa para ver se esse estado atinge aquelas regras ou não. E aí se ele atingiu, ele sabe que é um estado final. E além do teste de objetivo, nós vamos definir uma função de custo de caminho, ou seja, uma função que vai me associando, que vai determinando o custo que eu levo para passar de um vértice ao outro. E isso aqui, a forma que essa função é implementada, tem a ver novamente com o grafo, se eu tenho um grafo ponderado ou não. O porquê isso é importante? Para o caso de eu encontrar mais de um caminho, eu saber qual é o melhor caminho, qual é o caminho mais eficiente. Aqui, só para a gente tirar um pouco aquela ideia do mapa da nossa cabeça, né? Porque quando a gente pensa em busca em grafos, é muito fácil associar com mapas, cidades, rotas, como eu fiz ali. Aqui eu coloquei 2 jogos que nós podemos implementar com algoritmos de busca de uma maneira bastante fácil. Pegando da esquerda, é o famoso problema dos canibais e dos missionários. Nós temos 3 missionários e 3 canibais numa margem do rio. Queremos levar todos para o outro lado, mas temos algumas restrições a seguir. As principais restrições são: só podem ir 2 pessoas por vez na jangada e sempre na hora de voltar, alguém tem que voltar trazendo essa jangada. E eu nunca posso deixar uma quantidade de canibais superior à quantidade de missionários em qualquer uma das margens. Por exemplo, levar 2 missionários para lá. Eu vou deixar um missionário com 3 canibais. Isso não pode. Como que a gente pode resolver isso, né? Dá para resolver por tentativa e erro, mas a gente pode usar um algoritmo de busca. Como que isso aqui seria modelado? O que são os meus estados aqui? Vamos perceber o que caracteriza um estado. A quantidade de canibais, a quantidade de missionários em cada uma das margens do rio e a posição que o barco está. Então nós poderíamos pensar aqui como esse estado como sendo uma quíntupla. O que é isso? 5 valores. Nesse estado inicial eu teria o primeiro valor 0, quer dizer que na margem de cá não tem nenhum missionário, vamos supor que o primeiro valor refira-se a missionários. Um outro valor 0 que indica que eu tenho 0 canibais. Um valor aqui que eu vou chamar de D, por exemplo, vai assumir os valores D e E, direita e esquerda, para onde que o barco está. E depois um valor 3 para dizer que eu tenho 3 missionários do lado esquerdo. Do lado direito, desculpem, e outro número 3 para dizer que nós temos 3 canibais desse lado. E à medida que o barco vai e volta, eu tenho que ir somando e subtraindo esses valores, mudando a posição do barco de direita para esquerda e somando um missionário para lá, tirando um missionário daqui, um canibal, e fazendo esses ajustes até o quê? Até que eu chegue no estado final. A gente viu que o estado inicial era 0, 0, D, 3, 3. O estado final vai ser 3E, quer dizer que está todo mundo do lado de cá e o barco do lado esquerdo, 0, 0. Isso é só para vocês entenderem que eu posso transformar qualquer ou boa parte das situações de uma forma que eu consiga representar computacionalmente. Como isso aqui, eu posso criar um objeto que englobe essas informações todas, né, que contempla essas informações, e aí cada objeto representa um vértice do grafo e vai ter um método que representa a passagem do barco para lá e para cá. Aqui do outro lado nós temos outro joguinho clássico também, onde as peças começam desordenadas e nós precisamos ordená-las. Novamente, o nosso estado aqui pode ser o quê? Uma matriz de 3x3 de números inteiros, com números de 1 a 8 e um número 0 para indicar, por exemplo, o quadrado vazio. Quais são as ações que eu posso fazer? Eu posso movimentar peças para o quadrado vazio. Se eu inverter esse raciocínio, facilita a minha implementação. Eu posso trocar o quadrado vazio por peças adjacentes a ele. Então, nesse caso, eu posso trocar o vazio por quem está em cima, na esquerda, na direita, e quem está embaixo. Então aqui a gente não precisa entrar nos detalhes da implementação, mas é só para vocês verem outros tipos de problemas que podem ser representados para a implementação por meio de busca em grafos.
Voltando nesse exemplo dos números, então, como eu falei, nós temos a matriz 3 por 3 para representar os números e temos aqui 4 ações possíveis. Colocar o branco para cima, o branco para a direita, o branco para a esquerda e o branco para baixo. Né? Claro que se o branco está aqui na posição do 8, por exemplo, eu não posso levar ele nem para a esquerda nem para baixo. Então a gente tem que verificar essas possibilidades. Fazendo essas trocas, nós vamos percorrendo o nosso grafo ou vamos montando a nossa árvore de possibilidades até que a gente chegue na solução final. Bom, como é que é feita a busca, né? Então, até agora a gente estava falando da formulação do problema. Como que eu pego aquele problema e represento ele por meio de um grafo. Eu crio um objeto que represente os vértices do grafo e eu tenho que criar de alguma forma, algum método também que me diga, né, de que forma eu posso passar de um vértice para outro. Bom, a busca dessa solução ela pode ser feita usando qualquer um dos algoritmos que nós vamos ver a seguir de duas maneiras. Ou uma busca numa árvore ou num grafo. O Russell e o Norvig, que é o autor do livro que eu estou usando para embasar essa aula, eles separam esses dois tipos de busca. Na busca em árvore, eu tenho uma repetição de estados, ou seja, eu posso passar por estados que eu já passei anteriormente. E na busca em grafo, não. Se eu gero um estado que eu já passei, eu não vou retornar àquele estado. Então, eu não tenho essa repetição. É isso que diferencia a busca em árvore ou em grafo. Mas a gente vai ver em dois pseudocódigos nos próximos slides que elas são muito parecidas. A ideia qual é? Eu vou montar a raiz da minha árvore com o estado inicial. Então, eu coloco o estado inicial como raiz. E aí eu vou gerando diferentes ramos ou caminhos a partir das ações possíveis. Como no caso do jogo, eu posso levar um ramo, eu levando o branco para cima, outro ramo levando o branco para baixo. E assim eu vou criando todas as possibilidades. Os nós que a gente gera a partir dessa aplicação das ações no estado inicial vão formando o espaço de estados, ou seja, são os estados que eu posso navegar dentro da minha árvore. Sempre que eu aplico uma ação no estado pai, eu gero um ou mais estados filhos para ele. Eventualmente, vai ter algumas situações que o estado pai não vai gerar nenhum estado filho. Por exemplo, se o branco está na posição do canto, como eu falei para vocês, então eu tenho dois movimentos possíveis. Mas vamos supor que os estados gerados por esse movimento já tenham aparecido na minha árvore, né? E eu quero controlar, eu não quero permitir estados repetidos. Então, aquele ramo ali morreu, certo? Eu não vou conseguir chegar na solução por ele, eu tenho que voltar e testar outros ramos. E aí, nos algoritmos ali vão aparecer três estruturas de dados, vamos chamar assim. Uma que eu chamo de explorados. O que é isso? São os estados que eu já atingi e já gerei filhos a partir dele. A fronteira, o que é? São os estados que eu cheguei, mas eu ainda não explorei. A gente pode associar, ou na verdade é a mesma coisa, que os nós folhas da árvore. Eu ainda não explorei aqueles nós, certo? E nós não explorados são nós que eu ainda nem cheguei na minha árvore. Eu não passei por eles, nenhum caminho me levou até aqueles nós. Vamos olhar dois pseudocódigos que nos mostram de maneira geral como que as buscas em árvore funcionam. Nós temos uma função que vai receber aqui um problema, né? Então eu estou falando de uma maneira bem abstrata, é a descrição do grafo. E nós vamos iniciar aqui a lista, vou chamar assim por enquanto de fronteira, com um estado inicial. Então na minha fronteira eu só tenho um estado inicial. E aí nós vamos entrar num looping. Nesse looping o que a gente faz? Se a fronteira estiver vazia, ou seja, não tem ninguém para eu explorar, então eu retorno uma falha. Agora, se tiver alguém na fronteira, eu vou dizer que o meu estado atual ele vai pegar esse nó da fronteira. Na primeira vez, como a fronteira tem só o estado inicial, ele vai pegar o estado inicial. O que ele vai fazer? Se esse estado inicial, que agora eu estou chamando aqui de atual, for igual ao objetivo, quer dizer que eu cheguei onde eu queria, estou retornando o caminho que levou do estado inicial até o estado atual, como sendo a resposta. Aqui isso vai acontecer só uma vez. O que vai acontecer muitas e muitas vezes? A fronteira não é vazia, então ele pega,
o que ele pegou da fronteira não é o objetivo, então ele vai pegar para cada ação, ou seja, para cada A que está lá no meu conjunto de ações, o que ele vai adicionar na fronteira, né? Ele vai adicionar o resultado de uma função. E o que a gente passa para essa função? O estado atual e a ação A. Vamos tentar associar com os problemas exemplo que eu passei anteriormente. Vamos pegar o da cidade. Lá no estado inicial eu coloquei como Curitiba. Então ele vai pegar aqui, vai pegar Curitiba e vai dizer que é o estado atual. Como não é o meu objetivo, ele vai pegar as ações possíveis. O que são as ações possíveis? São as cidades com as quais Curitiba tem ligação. Então ele vai adicionar lá na fronteira todas as cidades a partir de Curitiba, pegando as ações, ou seja, as saídas possíveis de Curitiba, até onde eu posso chegar. Eu não lembro do mapa de cabeça, mas vamos imaginar que de Curitiba eu tenho uma ação que me leva a São Paulo. Então eu vou adicionar na fronteira a cidade de São Paulo. Eu volto para cá, tenho uma segunda ação partindo de Curitiba que me leva para Florianópolis, por exemplo. Então eu vou adicionar Florianópolis. E aí vamos imaginar que seja só essas duas. Então, eu tirei Curitiba da lista, que era o estado inicial. Isso aí já está agora, já não é mais um estado da fronteira, ele já foi explorado. E lá na fronteira eu tenho Florianópolis e São Paulo. O que vai acontecer? Nós vamos voltar aqui no looping. Ele vai escolher um dos dois. O qual ele vai escolher, isso vai depender do algoritmo que nós vamos usar. Nós vamos ver posteriormente. Mas independente de qual ele escolha, ele vai ver o objetivo. Não é. Vamos supor que ele escolheu Florianópolis primeiro. Nosso objetivo é chegar a Fortaleza. Ou não é, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada uma das ações agora, pegando o estado atual, que é Florianópolis, vendo a partir de onde eu posso até onde eu posso chegar a partir de Florianópolis e adicionando na fronteira. Ele vai fazendo isso para todos os estados até que Fortaleza, que é o meu destino, apareça na fronteira. E a hora que ele pegar a Fortaleza, aí ele encerra a nossa busca. Percebam que essa função chama-se busca em árvore. Eu não tenho nenhum controle de estados repetidos, certo? Os estados vão aparecendo e nós vamos adicionando na fronteira sem nos preocupar com isto. Aqui nós temos o de busca em grafo. Percebam que eu tenho 3 linhas aqui que eu adicionei em vermelho, as demais linhas são iguais. Além da fronteira, que são os estados que nós queremos explorar, nós temos uma lista de estados já explorados. E aí, nós vamos pegar o estado atual, vamos adicionar o atual na lista de explorados. Para que isso? Para eu saber que eu já passei por aquele estado. E quando a gente pega o for com as ações, nós não vamos adicionar direto. Perceba que nós vamos ver, se o resultado dessa ação no estado atual, se ele ainda não estiver na lista de explorados, não estiver também na lista da fronteira, ou seja, esse estado ainda não apareceu na minha árvore, nem nos nós já explorados, nos ramos mais para cima, e nem na fronteira que são as folhas. Aí sim nós vamos fazer a adição. Isso é o que o Russell e o Norvig, no seu livro, eles diferenciam e chamam de busca em grafo, porque dessa maneira eu não vou passar 2 vezes por um mesmo estado. Bom, esses algoritmos aqui, esse algoritmo, como eu comentei com vocês, eles são a base para a construção de qualquer algoritmo de busca. O que vai mudar de um para outro? Basicamente, esse método remove escolha. Porque se eu quero fazer uma busca em largura, o próximo nó que eu vou expandir, eu vou pegar seguindo um critério. Se eu quero fazer uma busca em profundidade, eu vou seguir um critério diferente. Se eu vou fazer uma busca heurística, um algoritmo A estrela, por exemplo, é um outro critério. Então, a ideia é a mesma, o que muda é o remove escolha. Aqui algumas considerações finais sobre esse algoritmo genérico. A primeira é que, assim, nós montamos uma árvore de busca, como nós vamos ver nos próximos vídeos ali, para entender cada um dos algoritmos, mas isso é algo mais do ponto de vista lógico. A gente faz essa organização lógica fazendo que um filho aponte para os pais. Mas fisicamente mesmo nós vamos armazenar isso em estruturas lineares, porque é mais fácil de nós trabalharmos.
E o tipo de estrutura que eu uso para armazenar aqui, eu coloquei como borda, né, é o sinônimo de fronteira, para vocês saberem que nós temos livros que chamam com termos diferentes. Então, a estrutura que eu uso para armazenar a fronteira é que vai determinar a estratégia de busca que eu quero utilizar. Se eu uso uma fila na fronteira, na hora que eu removo lá o nó, deixa eu voltar aqui, ó, na hora que eu chamo esse remove escolha, para pegar o atual, se a fronteira for uma fila, first in, first out, ele vai pegar o primeiro que entrou. Então, nós vamos implementar uma busca em largura. Se eu troco a minha fronteira por uma pilha, eu não preciso mexer em praticamente nada no algoritmo. Eu já estou implementando uma busca em profundidade. Se eu troco a nossa fronteira por uma lista com prioridades, eu estou usando uma busca heurística, né? Dependendo da forma que eu calculo essa prioridade. Pode ser uma busca gulosa, um algoritmo A estrela. Então, basicamente, mudando a estrutura de onde nós armazenamos a fronteira, a gente consegue mudar o nosso algoritmo de busca usando essa mesma estrutura que eu passei para vocês. E aqui nós temos alguns algoritmos que nós vamos ver. Eles dividem-se em dois grandes grupos. O primeiro é o algoritmo de busca cega, ou busca sem informação. Isso quer dizer o quê? Eu não tenho noção de o quão perto cada um dos estados está da solução ou não. Por isso que a gente chama de busca cega. A gente vai tateando no escuro até que a gente esbarre na solução e chegue no objetivo. Os algoritmos mais comuns que nós temos de busca cega é busca em largura, busca em profundidade, para grafos não ponderados, e aí nós temos algumas variações da profundidade, como a profundidade limitada e o aprofundamento iterativo. E temos também a busca bidirecional, que nada mais é do que duas buscas em sentido contrário, uma parte do estado inicial e uma parte do estado final. E aí, a hora que as duas se encontram, nós achamos a solução. A busca bidirecional ela não é por si só um algoritmo de busca, ela é mais uma estratégia. Então eu vou ter que combinar, por exemplo, duas buscas em largura para fazer uma bidirecional, ou uma em largura e uma em profundidade. Aí a gente pode mesclar. E nós temos também o algoritmo de custo uniforme, que ele é muito parecido com o algoritmo de busca em largura, só porque ele vai funcionar para grafos ponderados, certo? Nós vamos ver nos vídeos bem a diferença entre eles. E temos aí sim as buscas heurísticas. Buscas heurísticas, aí sim nós estamos nos afastando um pouquinho daquela teoria mais crua de grafos e entrando em algo que a gente poderia dizer um pouquinho mais inteligente. Ao invés de nós ficarmos explorando todos os estados meio que aleatoriamente, nós tentamos estimar qual dos estados que estão na fronteira está mais perto da solução. E aí nós vamos explorar aquele caminho. Se em algum momento a gente vê que escolheu o caminho errado, o algoritmo retorna e vai buscar um outro caminho mais promissor. Então a ideia aqui da busca informada ou busca heurística é essa, é tentar estimar qual dos estados da fronteira, qual dos caminhos na fronteira está mais próximo da solução. Nós veremos dois algoritmos de busca heurística, o algoritmo de busca gulosa e o algoritmo A estrela. Quando a gente tem esses diferentes algoritmos, é importante que nós tenhamos alguns indicadores para comparar, para poder avaliar um com o outro. Normalmente são usados esses 4 itens aqui. O primeiro é completeza ou completude, depende de como cada autor traduz, que é verificar, eu sempre encontro uma solução a partir daquele algoritmo ou não? Alguns exemplos bem simples. Busca em largura me garante que eu sempre tenho a solução. Busca em profundidade já não garante. Aprofundamento iterativo garante. Profundidade limitada não. E assim por diante. Otimização. Eu tenho uma solução. Eu sempre vou achar a melhor solução? Da mesma forma. Busca em profundidade eu não tenho essa certeza. Busca em largura eu posso garantir que sim. Algoritmo A estrela, sim, sempre vai achar a solução e sempre a melhor, desde que eu tenha uma heurística admissível. No vídeo sobre a estrela nós vamos ver o que é isso. E assim por diante. E depois temos a complexidade de tempo e de espaço. Quanto tempo eu levo para chegar à solução e quanta memória eu preciso encontrar a solução. Como quase tudo na computação, cada algoritmo tem os seus prós e contras. Nós não temos uma solução que seja a melhor em tudo. Porque se nós tivéssemos, nós nem precisaríamos estudar os outros, sempre usaríamos aquele mesmo algoritmo. Um exemplo é o quê? Busca em largura. É um algoritmo fácil de implementar, é um algoritmo completo, sempre acha a solução, e é um algoritmo ótimo, sempre acha a melhor solução. Até aí um algoritmo perfeito.
O problema é o tempo que ele leva e a quantidade de memória que ele precisa. Por isso que é importante a gente conhecer as características de cada um destes algoritmos aí, para ver qual deles é o mais adequado para cada uma das situações. E assim nós vamos encerrando esse vídeo introdutório sobre problemas de busca, e nos próximos vídeos nós vamos ver a geração de diferentes árvores, usando cada um desses algoritmos para que vocês possam entender as diferenças entre eles. Até mais!